Graças a Deus que aquilo já terminou. Morre. Ou melhor, ficar morrendo. E assim, vamos deixar a grande multidão está pedindo que já temos. Vai ser perfeito. Igreja vazia no meu funeral. Teremos casa cheia. Quincas é morador presente. E por acaso eu tenho aqui algumas palavras que eu gostaria que me incluísse em meu discurso. Eu rabisquei antes de finalmente sucumbir. Porque é isso. Em minha opinião, foi assim, ótimo. Vamos! Que o conheceste! Meus senhores! Vós podeis dizer comigo que a natureza parece estar chorando a perda irreparável de um dos mais belos personagens que já ocorreu à humanidade. Bom, este ar sombrio, essas forças do céu, aquelas nuvens escuras que cobrem o azul como um crepe funéreo. Tudo isso é a dor crua e má que lhe rói a natureza mais íntima e grandes. E tudo isso, meus senhores, é um sublime louvor ao nosso ilustre Pilatos. Ele pode omitir determinadas frases se o tempo melhorar. Vocês não acham que ficou muito pesado, acham? Afinal de contas, é um funeral. Assim que eu poderia pegar isso aí, por isso. Mas lá ela fica não sabe. Sabiam que agora ela tem 54 anos? Naturalmente, uma ruim, né? Mas aquela tinha um bom. Ela veio e ficou aqui, ao lado de minha cama. Por algum tempo, nós simplesmente olhamos um para o outro. Não nos víamos há 2 anos, ou mais. Qual de nós tem o desejo a falar a verdade? Estes 2 grandes amantes, Abelardo e Eloísa, Paulo e Francesca, Tristão e Isolda atrás de Virgínia. Haveria ainda qualquer coisa depois de 20 anos? Ou éramos apenas 2 corações murchos, devastados pela vida? Eu falei, veio visitar o defunto. Defunto! Eu vim visitar o grandíssimo, ladinho, preguiçoso, coração de um arranco da cama para a rua. A sua voz era amiga, doce e tão afetuosa. Chega certo, morrer, todos nós temos de morrer. É o que se ganha por se estar vivo. Eu creio que por essa época, o doutor Pilatos tivesse 47 anos. Era casado e tinha filhos. Penetraram em uma pequena moita. Eu estou muito chateada com o senhor, dizia ela. Mas, senhora, comigo, por que, meu anjo? Por quê? Por quê? Não sei por quê. Porque, Cristina, às vezes eu creio que é melhor morrer. Morrer? Mas, às vezes, então seria melhor que eu morresse também. Oh, querido, morro todos os dias de paixão, de saudades. E dizendo isso, puxou para aqui, para dentro do mato escuro, onde eu estava me escondendo. E então, nas sombras, eu pude ver os 2 rostos se aproximando. E um estalo no olhar. Muito leve. Um beijo, o mais delicioso dos beijos.
Eu tenho certeza de que não era o primeiro beijo deles, mas certamente era o meu. Que eu corri, atravessando o gramado em direção aos outros convidados, gritando de alegria. Doutor Pilaça, meu beijo, Dona Eusébia. A Dona Eusébia está beijando na sua filhada. E come aqui, o cabelo lá. Dona Pilaça quer comer por Dona Eusébia. Oi, o diabo! Eu creio que nesse dia meu pai ficou genuinamente irritado. Falemos sobre o beijo. O meu primeiro beijo real. Eu lembro-me até hoje. Eu estava visitando em sua casa e ao sair eu fingi ter esquecido o meu resto. Veja como é que eu era funcionando naquela época. Eu voltei ao seu quarto e ela estava sozinha. É que eu acho. Eu peguei-a pela mão, puxei-a para mim. Vem aqui, Chiquita. Ou talvez foi ela que me arrebatou. Venha cá, Chiquito. Ela puxou você. Eu só sei que nós nos beijamos. Que êxtase! Fui verdadeiramente lançado ao mar da vida. Senti tão curioso que ele e meus dois filhos sequestraram-me bem da rua, bem na frente da casa de Marcela e transportaram-me como se fosse um cativo para o galeão do cais do porto e se prepararam para alçar velas em direção a Lisboa. Acredita em alguma coisa dessas? O próprio filho, o sobrinho. Como eu ousava me cansar das famílias. Mas então, para Lisboa, para a Universidade de Coimbra, onde eu garantia a mim mesmo um tipo brilhante. Eu tinha fama de erático, playboy, superficial, mas nos meus anos eu disse a eles tudo o que eles queriam saber. Assim sendo, recompensaram-me como certificado em pele de carneiro. Meu passaporte é liberdade. Liberdade, liberdade, a verdade sobre mim. Agora as minhas memórias. O tempo corre e por final. 8 anos. Eu estou quase no meu fim. Vestido de maneira elegante, a moda da época, macio, glamouroso, desejável. Eu creio que eu não exagero, veja. Isso dá até uma ideia do efeito que eu causei naquela época. E lá está vendo. Em Veneza, La Sereníssima, a cidade dos sonhos, seguindo os passos do Pai. Então, eu recebi a carta de meu pai. Venha depressa. Se não vieres, encontrarás sua mãe morta. Minha pobre mãe. A última vez que eu a tinha visto, tinha sido no Rio, logo após ter sido posto às pressas e a bordo do navio com meu pai e meus filhos. Ela apareceu com seu rosto banhado em lágrimas. Meu filho feliz, eu nunca o bem novamente. Ela disse a mim sorrindo. Adeus. E nunca viu. Quando eu cheguei ao Rio de Janeiro, ela já havia falecido. Nunca antes ficara eu frente a frente com a realidade da morte. Depois da missa de 7 dias de minha mãe, eu saí como jovem crasso na nos falei a respeito, prudente, para viver isolado numa casa velha na Tijuca que pertencia à nossa família. Meu espírito foi completamente esmagado.
Eu estava decidido a renunciar a tudo. Entreguei-me à volúpia da tristeza pelo verdade do céu e da terra. E o tempo passou. Ninguém me visitou. Nenhuma alma. E o tempo passou. 1, 2, 3 dias. E eu penso que talvez uma semana inteira tenha se passado sem que eu tivesse falado com uma única alma. Aí, o vazio, solidão. Os seus rápidos de curiosidade começaram a murmurar na minha orelha. Eu fiquei ansioso por viver novamente. Por embarrar todos os problemas da vida, junto com a minha melancolia poética, mandar embora a minha dor e... Ah, mas então é aqui que eu te encontro. Era a voz do meu pai, parado à entrada de minha casa solitária. 2 dias antes de eu encontrar-me com Virgínia, uma grande borboleta negra entrou em minha casa. Alguns dias ela atraem malvadores. Ela voou um pouco ao redor de mim, então pousou em minha festa. Depois ela agitou-se e foi pousar no alto do retrato de meu pai. Ela movimentava as suas asas de uma maneira como se ela soltasse. Então, sem poder aguentar mais, eu agarrei uma toalha e a joguei. Ela caiu, mas não estava morta. Com 2 filhos se movimentavam bem cada vez. Fiquei olhando e, com pena, voltei até a janela. Ficou lá 2 ou 3 minutos abaixo da morte. E, por fim, expirou. Eu fiquei olhando, irritado, eu escorreia para fora da janela. Por que diabos não a fechando? Eu resmunguei. O segundo incidente aconteceu justamente a caminho do preferido jantar. Eu estava caminhando ao longo da rua dos Ouvidos, minha força, a princípio, como poderia imaginar, e aconteceu que, ao tirar o meu relógio para verificar as horas que eu não podia chegar atrasado, o vidro caiu, espatifando sobre o pavimento. Um mês depois, encontramos-nos no outro lado, conversando e alçando. A minha mão apertando nas costas, aquele corpo magnífico colado nele. Foi ele quem me disse que a valsa era uma dança com certa reputação. Quando terminamos, ela disse: vamos ao terraço? Estamos de longe. Não, pode consultar-se. Então tem que valsar comigo novamente. E valsamos. E valsamos uma vez e mais outra vez. Uma semana depois, eu fui dentro de sua casa, sabendo que a reunião estaria lá. Virgínia, eu tenho uma proposta de fazer. Toma-se. Ela se espirrava, falava loucamente. Então, eu quero que puxas comigo. Encontraremos algum lugar, algum país onde possa mostrar a escritura. Se eu voltar, se eu descobrir alguma coisa que não te matará, mas eu juro que ele também morrerá. Pois eu o matarei. Ela colocou sua mão no meu rosto. Talvez ele matasse a nós 2 primeiro. Eu não tinha pensado nisso. Deixei ele ir até a janela onde ficamos os meus dedos na porta. E de repente, lá estava ele uma mulher que aparece no portão de sua casa. Eu prometo que não pedirei esmolas à sua porta, mas eu já não como nada desde ontem. Eu tirei da carteira uma nota de 5.000 réis, a mais amassada, mas entreguei. E beijou-a, sacudiu no ar, enrola-se no dente. Constantino, a visão da cruz verdadeira. Pode ser mais dessas se quiseres, meu caro Quincas. Posso? Como? Trabalhando?
Trabalho. Eu sou um filósofo. Eu me ensinarei. Muito bem. Aos meus momentos finais. Eu prometi que contava com dia e agora eu não posso contar-me. Eu morri de pneumonia. Hoje, 13 de agosto de 1864. Que me conste, até hoje ninguém relatou o seu próprio delírio. Faço-o eu. E a ciência me agradecerá. Nossa, gente. Eu senti como se eu estivesse galopando nas costas de um global que ia mais e mais rápido em direção ao infinito. Como eu ia de olhos fechados, eu não podia ver o caminho. Eu só sentia que a sensação de frio aumentava mais e mais com a jornada. Até que, num dado momento, pareceu-me adentrar a região dos gelos eternos. De repente, o animal estava. Eu não pude olhar mais calmamente à minha volta. Olhar, nada vi, além da imensa aventura da neve. O silêncio daquela região é igual ao você. Foi permitido. Caí no ar, desabou-se da terra, eu não sei. Eu só sei que um grande vulto, uma figura de mulher apareceu-me. Estupefata, eu não disse nada. Por alguns instantes, eu não disse nada. Mas, ao cabo de algum tempo, que foi breve, quem está aí? Quem está aí? Quem é você? Quem sou eu? Eles chamam-me Pandora ou natureza, tua mãe e tua inimiga. Ao ouvir esta última palavra, eu recuei um pouco, tomado de susto. Não, já disse, tu ainda estás vivo. Sim, velho, tu vives. Eu não quero outro pássaro. Não pensei que ia ter andar, que ia ter um orgulho. Provarás ainda por algumas horas o pão da dor e o vinho da miséria. Sim, velho, tu vives. Enlouqueceste, mas vives. E se for consciência resolver um instante de sagacidade, tu dirás que queres viver. Me chames por você. Permitido realizar esse teu desejo. Tenha certeza de que seria teu maior castigo. Compreendes? Não, tu não compreendes. Nem tens o menor desejo de compreender. Achas que está sonhando que enlouqueceste, que eu não passo da visão de um homem alienado. Mas por que Pandora? Porque eu trago em sua bolsa os bens e os males. O maior de todos, a esperança, a consolação dos homens. Eu sou Pandora, Marcela, Virgínia, a vossa mãe que tu achava que tinha medo de seu marido. Eu sou todas aquelas mulheres que tu conheceste. Na verdade, tu já esqueceste completamente. Mas pense nisso, meu pequeno amante. A outra metade te esqueceu. Que mal que é. Isso não é coisa para se dizer a um homem morrendo. Treva, pois eu não sou somente vida, eu sou também morte. E tu estás prestes a devolver-me o que eu te emprestei. Se eu cancelasse comigo, espera a oportunidade do nada. A favorável e por ele minha vida. Eu, práticas que nunca havia implorado por amor, implorava pela vida. Quem não imploraria? Não implorarias tu? Todos nós queremos viver eternamente. Se não quiséssemos, estaria eu aqui à vossa frente a pedir que levasse uma mensagem reverente. Só mais algum tanto eu me peço, só mais algum tanto. Quem que não tu me pôs no coração esse amor da vida, e segundo da vida? Porque há de confiar que a ti mesmo matando, porque eu já não preciso mais de ti. Não importa mais alguém do minuto
nem de menino de massa. Egoísmo de raça. Sim, egoísmo. Conservação que não tem outra lei. A onça mata o novilho, porque o raciocínio da onça é que ela deve viver. Esse novilho é meu. Tanto melhor. Só mais alguns anos de diferença. Só mais alguns anos. Alguns anos passaria como piloto. Por que querem viver por muito tempo? Para continuar a temporada e a ter temporada? Experimentaste mais uma vez melhor todas as mensagens. Comigo na manhã. A gente ela comia com cabeça. Havia que dar luz sobre a terra e milhões de sonhos. Idiota, o que mais pode desejar? Tem razão por Dora. Mãe, essa vida foi realmente divertida, valeu a pena. Um pouco monótono para jogar mais no final, mas valeu a pena. Quando joga amaldiçoado o time que foi concedido, é porque ele estava tendo a liberdade de verdade. Vamos lá, Dora. Abre meu ventre e direte. A coisa é divertida, mas direte. Em resposta, ela me fez olhar para baixo nas séculos que passavam vergonha e luz. Gerações que superpunham uma geração. E o filho, o tempo passa, os séculos vão passando. O meu também chegará e passará também o último que me dará a designação da eternidade. Cada século trazia a sua porção de som, de verdade, de erro, de abatia e combate. O outro grupo, desarmado, armado, inventava a ciência que investiga, a arte que me leva, ao passo que a vida tinha aqui uma regularidade de calendário, fazia-se a história e a civilização. Então, o meu século veio chegou, passou também o último, e eu ia afinal vendo a velocidade começou a aumentar mais e mais rápido, além da velocidade da luz, além de toda a compreensão até que vem, vós sabeis. Aqui estou e aqui encontro o último. E naturalmente eles dirão que eu morri de pneumonia. Eu podia ao menos ter desejado um trovão para marcar a ocasião. Cá temos as memórias póstumas de Brás Cooper, última edição. Alguns incidentes foram omitidos, outros alterados, por questão de coerência artística, mas assim é a vida, é mesmo. Cada episódio de nossas vidas é uma nova edição, que será naturalmente corrigida pela próxima. Se eu puder, eu certamente contrabandei com a última versão de lá, do país desconhecido de onde nenhum viajante jamais retorna. Não, sempre poderá ser entregue aos vermes que nos olhem as minhas carnes. Que venha o que vier. Tanto a alegria quanto o pesar, um dia tem que ser fim. E justamente quando eu acabei, é por essa razão que eu amo o teatro. As coisas acontecem na noite.
Aí vem os fiéis, escassos, 11. Daqui mal dá para ver traição. Querendo que tivesse feito aquilo que eu me encomendei. Morte de primeira classe. E não é que o tempo voa quando a gente começa a falar da gente mesmo. Vocês conhecem o ditado: nós matamos o tempo e ele nos impera. Machado de Assis, um jovem escritor, muito talentoso. Se algum dia ele demonstrar interesse em escrever a biografia oficial, encontrará todas as anotações que pesquisa aqui embaixo da minha cama. O resto agora depende de vós, meus queridos. Meu epitáfio. Vocês cordialmente convidados para a missa do meu funeral na igreja de São Francisco. Venham e deixará a multidão. Agora, eu realmente preciso ir. Quando, de fato, eu me encontrar de frente a frente do meu Criador, eu lhe contarei essa história exatamente como eu contei agora. Talvez com algumas pequenas alterações, mas certamente lhe direi que vós fostes um público maravilhoso. Agora vamos, meus filhos, em frente.